Ultimamente se fala muito sobre acabar com a escala 6 por 1. Para muita gente, isso parece a solução para o cansaço do trabalhador brasileiro. E vamos ser sinceros, o trabalhador no Brasil está muito exausto. Acorda cedo, enfrenta transporte público ruim, trabalha o dia inteiro, ganha pouco e volta tarde para casa. Quase não sobra tempo para viver. Então é claro que querer trabalhar menos faz sentido. Quem não quer mais descanso? Quem não quer mais tempo com a família? O problema não está no desejo. O problema está na realidade. O Brasil é um país pobre, e isso não é opinião, é um fato. Nossa economia cresce pouco, com números escassos de indústrias fortes. A maioria dos empregos está no comércio e nos serviços, áreas que funcionam todos os dias da semana. Agora pense comigo, se uma lei obrigasse todas as empresas a sair da escala 6 por 1 e ir para 5 por 2 sem abaixar os salários, o que aconteceria? Muita gente acha que só as empresas seriam afetadas, mas não é tão simples. Pequenas empresas seriam as primeiras a sofrer, e são elas que mais empregam no Brasil. Um mercadinho de bairro, uma padaria pequena, uma loja simples no centro. Esses lugares muitas vezes trabalham com lucros apertados. Se forem obrigados a contratar mais funcionários para cobrir os dias de folga, o custo sobe. E quando o custo sobe, existem 3 caminhos. Primeiro, aumentar os preços. Segundo, demitir alguém. Ou terceiro, fechar as portas. Nenhuma dessas opções é boa para o trabalhador. Mas uma opção boa é você deixar o seu like no vídeo. Se esse conteúdo estiver fazendo sentido para você, é claro. Se quiser também, pode se inscrever no canal. É grátis e vai ser de grande ajuda para mim e também para você. Continuando, talvez você pergunte, mas o trabalhador descansado não produz mais? Pode até produzir melhor, mas produtividade no Brasil não depende só de descanso. Depende de tecnologia, de estrutura, de investimento e de qualificação. E o Brasil ainda está muito atrás nisso. Para você ter uma ideia, o trabalhador brasileiro tem uma das piores produtividades do mundo, ocupando a posição 94 no ranking da Organização Internacional do Trabalho. Segundo esse ranking, um brasileiro médio produz cerca de 21 dólares por hora trabalhada. Isso nos coloca atrás de vários vizinhos, como Uruguai, com 38 dólares, Chile, com 34, Argentina, com 33 e até Cuba, com 22. Surpreso, não é? Se compararmos com os trabalhadores do Japão, que produzem quase 52 dólares por hora, mais do que o dobro do Brasil, a diferença é enorme. E lá, o debate sobre a jornada do trabalho não é tão central quanto aqui. Se você aumenta o custo do trabalho sem aumentar a produtividade, a conta simplesmente não fecha. E quando a conta não fecha, alguém tem que pagar. Existe outro risco, a informalidade. Se ficar caro demais manter funcionários registrados, muitos empregadores podem simplesmente contratar sem carteira assinada. E aí, o trabalhador perde seus direitos e, pior ainda, com a redução do número de pessoas com carteira assinada, as contas da Previdência seriam impactadas, pois haveria menos contribuintes pagando o INSS para sustentar quem já está aposentado. Isso, consequentemente, aumentaria a pressão sobre o Estado e sobre as contas públicas do Brasil. Tem também a questão da automação. Se contratar ficar caro demais, algumas empresas podem preferir máquinas, menos pessoas e mais tecnologia. E quem sofre primeiro? O trabalhador menos qualificado. Isso significa que a escala 6 por 1 é boa? Não. Significa que o problema é maior do que parece. A 6 por 1 não é a causa do sofrimento. Ela é consequência de uma economia fraca. Países ricos conseguem reduzir a jornada de trabalho porque produzem muito por hora. Primeiro eles ficaram ricos, depois diminuíram o trabalho. Aqui queremos fazer o contrário. Queremos diminuir o trabalho antes de fortalecer a economia. E isso sim é muito arriscado. Talvez o caminho correto não seja uma mudança brusca. Talvez seja algo gradual. Talvez reduzir impostos de empresas primeiro. Talvez melhorar o transporte. Talvez investir pesado em qualificação. Porque o brasileiro não está cansado só por causa da escala 6 por 1. Está cansado porque ganha pouco, enfrenta dificuldade todo dia e vê pouco crescimento. O fim da escala 6 por 1 parece a solução simples para um problema complexo, e problemas complexos raramente se resolvem em uma única canetada.
Tenha em mente que os políticos sabem muito bem que o fim da escala 6 por 1 poderia afetar severamente a economia brasileira, e ainda assim, muitos usam esse tema como cabo eleitoral, aproveitando que é um assunto popular para transformar a insatisfação da população em ferramenta política, principalmente em ano eleitoral. Mas, no fim, eu não duvido que aprovem algo assim, se enxergarem vantagem política, porque muitos farem qualquer coisa para se reeleger, mesmo que as consequências recaiam sobre a própria população, porque no final do mês, os salários deles continuariam garantidos, com reajustes e proteção contra a inflação, diferente de você, trabalhador CLT. O desejo de acabar com a escala 6 por 1 é algo justo. O cansaço do brasileiro é real. Mas nós não vivemos em um conto de fadas, onde a justiça e a boa intenção resolvem tudo. Aqui, a realidade é mais dura. Sem uma economia mais forte, acabar com a escala 6 por 1 pode trazer mais desemprego do que descanso. E essa é a parte que quase ninguém está falando. Se esse conteúdo fez sentido para você, como sempre, deixe o seu like para fortalecer o canal. E se inscreva aqui no Arauto Moderno. A ideia aqui não é agradar, é forçar a sua mente a se expandir e se desafiar. Muito obrigado a todos e até semana que vem.